atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 42 de 2023. Eu, João Boreço, André Reis, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Terceiro Milênio, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item de número 5, O Sonambulismo, questões 425 a 428. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 107, intitulada Renovemo-nos Dia a Dia. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Depressão, melhor terapia para transtornos mentais. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje, do programa Verdade e Luz número 42, ele foi extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná e tem como tema O Terceiro Milênio. Um dia haveremos de partir dessa terra. Também retornaremos para aqui muitas e muitas vezes. Conforme o Mestre de Nazaré
daqui não sairemos em definitivo, até termos pago o último centavo, ou seja, concluirmos o resgate dos equívocos que cometemos neste planeta ou em outro. Precisamos nos quitar com a lei. O que pode parecer, a princípio, um terrível castigo, é uma dádiva. Porque, se este mundo nos oferece dores, problemas diários, é o lar que aprendemos a amar, e ao qual somos infinitamente agradecidos, tanto que nem podemos dimensionar. Quem de nós pode se lembrar de quando chegou aqui pela primeira vez? Em que localidade já viveu? Em que idiomas já se expressou? Em que cultura sedimentou valores? Terra, lar, escola. Alguns estamos ensaiando os primeiros passos na alfabetização. Outros adentramos o ensino médio. E alguns nos encontramos em mestrado e doutorado. Alguns usufruímos das amplas possibilidades de aprendizado nas ciências. Dominamos a tecnologia, avançamos em projetos que nos apontam um futuro menos braçal e mais intelectual. Muitos adentramos pelos caminhos da arte e deixamos nossas marcas no mundo da arquitetura, escultura, literatura, música. Porém, quantos de nós teremos abraçado a mais doce poesia que o mundo concebeu? Os versos do Sermão da Montanha, estabelecendo-os como norma de conduta? Quantos de nós teremos atendido ao convite de um cantor galileu, maestro de um coral angélico, que dedilhou inúmeras vezes o alaúde do lago da Tibíade? Quantos de nós teremos atendido à voz do pastor e o seguido, mais ou menos pelas vias terrenas, em várias e várias vidas? Quando, afinal, faremos adesão total a esse cântico de paz que os mensageiros dos céus anunciaram numa noite quase fria de um distante século? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Terra amada, esperamos tanto pelo terceiro milênio, sonhando com uma era de paz, concórdia e felicidade entre as criaturas. Pensamos que, com sua chegada, as guerras seriam abolidas da face do mundo, que as enfermidades fossem menos agressivas, que a dor dos corações fosse acalmada, que o som cadenciado dos tambores fosse substituído por sinos, anunciando alegria e paz. Mas o mundo continua nos apresentando a sua face de disputas, que começam no lar e estouram nos ambientes internacionais. Continua a nos oferecer revoluções naturais que destroem paisagens, incendeiam matas, ceifam vidas preciosas em campo de desolação. As enfermidades atacam aqui e rompem ali, desafiando a sabedoria humana, entregando para a Senhora da Morte crianças, jovens e adultos. Onde está o terceiro milênio ansiado por tanto tempo? Esquecemos em nossa observação que o terceiro milênio começou. Temos 1000 anos para transformar nosso lar em um quase paraíso. Se conseguiremos, somente nós podemos afirmar. Somos nós, os seres inteligentes da criação, que o devemos construir, não amanhã, não em nossa próxima experiência terrena, hoje, aqui, agora, enquanto nos encontramos a caminho. Pensemos nisso e mãos à obra. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos,
a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, número 42 de 2023, quadro Estudo do Livro Segundo do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 8º, Emancipação da Alma. Item 5, o sonambulismo. Questão 425. O sonambulismo natural tem relação com sonhos? Como explicá-lo, Márcio? Respondem os espíritos a Kardec. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo. E Kardec faz seus comentários sobre essa pergunta e expõe assim: no sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue no repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material, nos fenômenos de manifestações físicas ou mesmo a vossa mão nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores, e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentadas, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que se conserva a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Palavras de Kardec. Analisando a questão, nós vemos que o sonambulismo é um estado de maior emancipação da alma que o sonho, né? Assim que ele nos responde. E que durante esse estado de sonambulismo, o corpo permanece, o corpo físico, em estado de catalepsia. E o espírito, nesse estado de catalepsia que fica o corpo, ou seja, durante o sonambulismo, ele fica muito mais liberto e com possibilidade de vivenciar experiências muito mais profundas do que simplesmente na emancipação da alma, no caso do sonho. Devido ao estado, então, de catalepsia que fica o corpo, essas experiências vivenciadas pelo espírito não ficam, como o sonho, com partes registradas pelo cérebro, visto que o corpo está em catalepsia, né? Não ficam essas partes registradas no cérebro como nos sonhos. Por isso que, ao despertar, o encarnado, após o sonambulismo, ele de nada se lembra, ao contrário dos sonhos, que tem alguns fragmentos que são enviados para o cérebro e vai depois comunicado ao espírito, fica só com fragmentos. Ao contrário, estão os dois praticamente libertos. Se for necessário utilizar o corpo físico para uma ação durante o sonambulismo, o espírito utiliza do fluido magnético para comandar o corpo na execução de atos, conversação e ou movimentação até do corpo, se for preciso, como muitas vezes vemos em sonambulismo pessoas andarem, dizemos que o corpo acorda, se levanta e sai andando. Não, o corpo está em total repouso, catalepsia. É o espírito fazendo exatamente o contrário, emanando magnetismo para que o corpo se movimente, sem que isso o cérebro registre.
Acontece exatamente o contrário. Então, ele usa do fluido magnético para comandar o corpo na execução de atos, conversação ou movimentação, mas sem passar pelo comando do cérebro e deixar lembranças. Essa ação sobre o corpo, Kardec compara as mesmas utilizadas em todas as comunicações, as mesmas utilizadas em todas as comunicações mediúnicas, pois, como dissemos, o espírito está muito mais livre do corpo e mais senhor das suas capacidades. Portanto, ele usa o corpo apenas como um instrumento, ali como se usava, comparou Kardec as mesas, como comparou a mão na escrita, o espírito utiliza do corpo, que está em catalepsia também, apenas para fazer a comunicação, seja ele transmitindo o que está vendo, ao falar, ou então andando para executar alguma atividade. Obrigado, Márcio. Vamos à pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural, André? E os espíritos reveladores da doutrina espírita explicam. É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. O natural acontece tranquilamente, né? Vamos dizer, dentro da questão que a gente deita, o corpo vai relaxando, vai se permitindo esse afrouxamento dos laços espirituais, e aí, né, com a ajuda dos amigos espirituais, nós vamos tendo essa maior liberdade, né, nesse sonambulismo natural. O outro é provocado, ou chega a ser até um autossonambulismo, né, induzido pela própria pessoa. E é justamente isso que o Márcio estava comentando, que a criatura muitas vezes senta na cama, conversa, deita de novo, às vezes ela levanta, anda pelos lugares, faz coisas, conversa, fala, tal, mas ela não se lembra de nada, né? A pessoa levanta, vem, fala com você e volta mas ela não te vê, né? Porque você não usa os olhos da matéria, do corpo físico para enxergar, ele está usando os olhos do espírito. Então, nada disso fica registrado, como o Márcio comentou, né? Você fala com a pessoa, mas você fez isso, você fez aquilo, você falou assim, você foi até lá, você levantou, você abriu a porta, você foi lá fora, né? Então, você tem que tomar uns cuidados, você tem que tirar a chave de porta de casa, tem que ver as trancas, não deixar coisas soltas no caminho, senão se ela levantar, ela tropeça e cai. Então, tem uma série de circunstâncias que vão, né, que precisam da nossa observação, porque a pessoa simplesmente não vai se lembrar. Por mais que ela tenha conversado com você, falado, e você pode até filmar, mas ela ainda muitas vezes não vai acreditar que era ela. Mas é isso, porque o espírito está tão liberto, né, ele está com a outra visão, com uma outra identificação, que não os olhos da matéria. Então, nós temos esses dois tipos que são o mesmo. A ocorrência no final, a execução é a mesma, né? O sonâmbulo está num desprendimento, num relaxamento dos seus laços do perispírito com o corpo físico muito maiores do que quando no sonho. Então, ele não retém nada, nada disso vai ficar retido no seu cérebro, né? Está simplesmente na visão, na mente do espírito, e não vai passar isso pelo cérebro. Então, ele não vai se lembrar de absolutamente nada, né? E aquela história de que não se pode acordar um sonâmbulo, isso ainda não está efetivamente registrada como um fato verdadeiro. Tem-se sim uma dificuldade em acordar o sonâmbulo, mas não necessariamente nós iremos lhe causar algum prejuízo ou vai acontecer alguma coisa se o acordarmos. Isso não foi provado, não é fato, né? Então, nós precisamos ter esses cuidados se nós tivermos algum sonâmbulo, né, na nossa residência, com as chaves, com as trancas, com as janelas, porque ele simplesmente não está enxergando com os olhos da carne. Ele levanta, sai e vai, e se não tiver impedimento, ele pode, né, sair, né, para o lado externo da casa. Então,
é importante ter esses cuidados, né? Se trata de uma situação que deve ser, né, trabalhada, né? A criatura, aquela história que nós falamos de se preparar para dormir, né? Muitas vezes situações atribuladas, então se preparar para o sono físico para poder, né, amenizar essas situações. Muito obrigado, André. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao programa Verdade e Luz, hoje o número 42 de 2023, no estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma. Item número 5, O Sonambulismo. Pergunta 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético, Márcio? E os espíritos respondem a Kardec. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificadas do fluido universal. Ou seja, ele falou do fluido universal, que como já estudamos, né, e nos diz a doutrina espírita, que o fluido cósmico universal, muitas vezes chamado de FCU, né, foi o nome dado pelos espíritos ao fluido elementar imutável, que serve como intermediário entre o espírito e a matéria. Essa foi a explicação dos espíritos para o fluido cósmico universal. Ele nos diz na questão, a Kardec, que o fluido vital ou animalizado, o fluido magnético, ele é um derivado, né, do fluido cósmico universal. Ele é um derivado do fluido cósmico universal e existe, né, esse fluido magnético, perdoe-me, ele existe em todos os corpos vivos da natureza. E é ele, esse fluido vital ou fluido magnético, que dá movimentos e atividades aos corpos e os distingue da matéria inerte. Trazendo para uma análise, é o mesmo fluido utilizado na doação do passe por parte do médium, visto que o passe é uma doação mista, né, de fluido magnético animalizado do médium com um fluido que vem mais puro, mais refinado da espiritualidade, para termos uma ideia de que nós temos, como toda criatura de Deus, e todos nós podemos doá-lo. Muitas das vezes, né, quanto mais se doa, mais se tem. Então, esse fluido é um fluido existente em todos os seres da natureza, responsável pelos movimentos, pelas atividades dos corpos vivos e que pode ser doado a outro ser, como, por exemplo, no passe. João. Márcio, por isso, né, que a gente muitas vezes, principalmente quem trabalha no passe, né, a pessoa entra na câmara de passe, às vezes meio com problema, meio caída, e de repente ela sai da câmara de passe, você percebe que ela está mais fortalecida, né? Porque o passe é uma doação, né? É uma doação de fluidos. A gente fala aplicar o passe, não é uma doação, porque é um médium doador. Então você doa aquilo que você tem de bons fluidos, né? Os bons fluidos animalizados teus, que são misturados com os bons fluidos mais leves que vêm
dos bons espíritos, e aquilo é aplicado no centro de força do paciente que adentra, né? E de acordo com a sua necessidade, então ele é reequilibrado no seu centro de força e vai ajudá-lo, né? Vai ajudá-lo a se recuperar, se reenergizar, vamos dizer assim. Mas lembremos, nem sempre o doador passista está em boas condições de fazer essa doação do seu fluido animalizado. Então, por muitas vezes, o nosso irmão que adentra a necessidade na sala, por bondade dos bons espíritos, já que está ali, ele bloqueia até os fluidos, porque não temos bons fluidos naquele momento para doar, e ele recebe os bons fluidos espiritualizados que vêm somente dos nossos irmãos, né, da espiritualidade maior. Ele sai dali muito melhor equilibrado, muito melhor reorganizado e mais feliz do que quando entrou. E por isso da importância, né, Márcio, André, quando a pessoa for transmitir o passe, que ela esteja bem também, né? Que ela passe bem durante o dia, porque às vezes quando a pessoa não está bem, entre aspas, é até melhor que ela nem trabalhe no passe, porque ela tem que estar realmente assim, tranquila, tem que estar fortalecida, que você viu a importância da transmissão do passe, né? Muito obrigado, Márcio. Vamos à última pergunta de hoje, a 428. Qual é a causa da clarividência sonâmbula, André? O Espírito de Verdade responde: já o dissemos, é a alma que vê, porque muitas vezes a alma vê, né, tão nítido, tão claro, né, que pode-se duvidar de algo. Como é que ele está vendo isso? Porque não é com o corpo. E às vezes esse ver está tão distante, pois que a alma não tem parede, não tem barreiras, né? Onde quer que ela vá, ela pensou estar lá, né? Então, são essas as questões. E quando é, né, uma clarividência direta, constante, um médium clarividente, né, que não são, acredito eu que não são muitos, eu conheço uma médium clarividente aqui em Ribeirão Preto, todos vocês conhecem, né? A esposa do Abel, a Joana, né? Ela é clarividente, então ela vê sempre os dois lados, os dois planos, né? Então é uma situação que, né, a pessoa, se não tiver equilíbrio, pode causar perturbações muito, muito graves, né? Pode trazer um desequilíbrio, né, na mente da criatura, porque ela pode começar a confundir uma coisa ou outra. Então, tem que ter um bom estudo, um bom equilíbrio, né? Ter condições para trabalhar esses dois planos, porque vê direto, 24 horas, né? Vê espírito entrando, espírito saindo, né? Então, você tem aquela história, né, do Divaldo também, que num dos empregos que ele tinha, numa coletoria lá, ele levantou para atender um casal, uma pessoa, está no filme, né, de Divaldo, e aí os trabalhadores que trabalhavam com ele ficaram, ué, o que esse cara está fazendo? Não, ele simplesmente, pela clarividência, ele viu aquele casal chegando e foi atendê-lo, e eram espíritos, né? Para você ver a nitidez, né, a clareza com que ele vê, né, tanto a confundir, sem naquele momento, né, conseguir identificar o que era encarnado e desencarnado. Então, ele até combinou com a colega de trabalho, ó, se eu olhar para você, você me faz sim ou não, porque para eu não ir lá atender, né, espíritos. Então, porque ele estava vendo com os olhos da alma, e numa nitidez tão grande, tão forte, que ele não estava, naquele momento, distinguindo, né, o que estava ali no plano encarnado com o espírito já desenfaixado das vestes físicas. Então, a causa, efetivamente, nós não sabemos. A causa é a necessidade do espírito passar por essa situação, como a mediunidade. Por que eu não tenho uma mediunidade ostensiva? Não sei, talvez não estava no meu projeto evolutivo para passar por isso. Outros têm. Uns fogem, uns não querem desenvolver, outros desenvolvem. E assim cada um trabalha dentro do seu conceito, dentro do seu entendimento, aquelas ferramentas que Deus lhe provê para
trabalhar o seu processo evolutivo. Então, a clarividência sonâmbula é isso, é o espírito, é a alma que está vendo, não é os olhos do corpo. E muitas vezes se vê com uma nitidez que você não sabe o que é efetivamente do plano espiritual, como é do plano material. E André, e tem uma coisa, né? A pessoa que tem, como você disse aí, essa clarividência permanente, ela tem que ela tem que ser um espírito de certa forma mais evoluído, porque não deve ser fácil. Você imagina essa pessoa, como você citou o filme do Divaldo, né? Ela começa a ver, não saber. Você imagina a dificuldade que ela sente na convivência com pessoas, né? Por isso, antigamente, Kardec colocou, tem nos nossos livros aí, que os loucos de hospício precisavam mais de acolhimento, de amparo, do que estarem isolados. Porque, como eu falei, muitas vezes a criatura, não sabendo o que está acontecendo, não entendendo esse processo, se perturba. E a família, por não compreender o mundo espiritual, né, e todas as suas atividades, não entende que aquilo existe, acha que é da cabeça daquela outra criatura, quer interná-lo. Porque ele fala com espíritos, ele fala, por exemplo, as crianças, né, principalmente, nas tenras idades, elas têm sempre um amiguinho. Ah, meu amiguinho está aqui. Muitos pais se assustam. Por quê? Porque os laços ainda não estão efetivamente, plenamente, totalmente ligados, ainda precisam ser desenvolvidos os órgãos, né, para poderem estar acoplados efetivamente, né, findado esse processo, essa ligação, esse modelo organizador biológico estar plenamente alinhado com o corpo físico. Então, a criança muitas vezes está brincando lá, é meu amiguinho, ele descreve o amiguinho, fala que é assim, assado, dessa forma, aquilo outro. Se você não tem esse conhecimento, você vai achar que a criança está com alguma perturbação, está com algum problema, vai levar no psicólogo, psiquiatra, etc. e tal, para tentar achar uma solução para aquele caso. Na verdade, é uma situação natural, que com o desenvolver do tempo, ela vai perder aquela visão, né? Essa vidência sonambúlica, ela vai, com o desenvolvimento do corpo e da ligação permanente e plena do corpo físico com o espírito, ela perde essa visão, ela some, né? Mas a clarividência é uma situação que pode sim, se você não tiver equilíbrio, não tiver conhecimento, pode te trazer perturbações e pode te adoecer, sim. Tudo bem, André, muito obrigado. Márcio, também agradeço a você os comentários. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando continuidade ao nosso programa Verdade e Luz de hoje, quadro Momento Evangélico. Nesse quadro, nós utilizamos o livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje, lição de número 107. Renovemo-nos dia a dia. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de um comentário. Essa é de Paulo, está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e diz assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, recursos
financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sobre a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Caros amigos, telespectadores, ouvintes, nós estamos encarnados para que nós possamos nos purificar como espíritos. Nós somos criados à perfeição relativa, não é? Então, para isso, precisamos estar conscientes de que se faz necessário muito sacrifício e renúncia de nós mesmos. Como diz Emmanuel na lição, aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa da aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Precisamos nos desvincular de nossos caprichos e pensar na vida futura. Então nós devemos, dioturnamente, além de nos informar sobre a doutrina de Jesus, seja pela doutrina espírita ou outra religião, nos renovar espiritualmente através de nossa reforma íntima. Só conhecer a doutrina cristã, ela não é suficiente para nos tornar melhor ou mesmo nos considerar totalmente convertidos a ela. Emmanuel nos lembra como foi a conversão de Pedro. Apesar de ter convivido com Jesus e presenciado as maravilhas de sua grandeza espiritual. Irmão, nós vimos então nos comentários de Emmanuel que nós podemos e devemos estudar os ensinamentos do Cristo, mas se não utilizarmos esses ensinamentos, de nada adianta, né, Márcio? Pois é, João. Perfeita a sua fala. E quando você começou a explanar, estava lembrando da questão 115 do Livro dos Espíritos, que também o texto nos faz lembrar, né? Onde os Espíritos nos dizem que Deus deu a cada um de nós, né? Deu a cada um de nós uma missão, né? E nós, que somos espíritos da sua criação, com o fim de nos esclarecermos e progressivamente nos conduzirmos à perfeição, através do conhecimento da verdade, e assim, né, nos aproximarmos dele, que essa é a sua vontade, né? E essa questão também nos fala sobre a justiça divina, nos esclarecendo que as dores e sofrimentos são causados por nosso descumprimento da vontade de Deus, que é nos aproximarmos dele e sermos felizes. Me fez lembrar sobre tudo isso da questão. E para nos ajudar, a doutrina espírita nos diz que Deus nos deu um guia e modelo que é Jesus. E que ele nos ensinou através da prática que o caminho para nos esclarecermos, como diz a questão, e chegarmos próximos a Deus e fazer a sua vontade, é cumprirmos um único dever. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como se fosse uma coisa simples, né? Fazemos uma coisa só e nós não queremos. E só que o processo de cumprimento desse nosso dever, de amar,
é o que podemos chamar de evolução, né? É tudo isso que nos fala o texto. E no texto podemos identificar essa evolução, essa chamada, quando ele diz renovarmos a alma dia a dia, evoluirmos. Então nós vemos que evolução, segundo a doutrina espírita e os dicionários também, que é uma coisa muito lógica, né? É a modificação de comportamento ocasionado pelo acúmulo, associação e operação de experiências, e não de coisas pessoais, como diz o texto, que nos chama atenção para não sermos, né, como diz o texto. E na medida em que os limites pessoais, na medida que vamos evoluindo, são ultrapassados, as potencialidades do espírito são desenvolvidas e ampliadas, e as capacidades ou habilidades do espírito são colocadas a serviço das pessoas com as quais vive, ou seja, estamos cumprindo nosso dever, não estamos? Desenvolvendo nossa potencialidade, estamos nos amando, colocando a serviço do próximo, amando o próximo como a nós mesmos. Vejamos como não é tão difícil, né? A gente é que reluta. Só que durante esse processo de cumprimento do dever, que é a evolução, por muitas vezes experimentamos as dores e os sofrimentos, que são, na verdade, consequências nossas pelas buscas, como diz o texto, por mais títulos, recursos financeiros, maiores confortos e considerações sociais, para uma mudança apenas exterior e não interior, que é o processo, né, do cumprimento do dever, que é amar, né, evoluir. E que, para fazermos isso, essas coisas aparentes, nos diz que vai contra, né, o cumprimento do nosso dever, por muitas vezes, para termos essas aparentes conquistas, nós não medimos esforços indo contra o cumprimento do nosso dever, com atitudes antiéticas que nos afastam desse cumprimento e agravam a responsabilidade, agravam a nossa responsabilidade, a ponto de blasfemarmos, por muitas vezes, contra Deus, dizendo que estou sofrendo porque Deus está me castigando. As dores e os sofrimentos, então, como vemos, são consequências de nossas escolhas em não cumprir com o nosso dever. E funcionam, como a doutrina espírita nos traz, como professores divinos a nos corrigir e educar, para não persistirmos nos erros e nem nos encarcerarmos nos remorsos e ficarmos na autopiedade. Mas, pelo contrário, esses professores divinos, eles nos ensinam de tal forma, temos que ver, que temos que sorrir, agradecer e aceitar as tarefas que são as dores e os sofrimentos, né, desses nossos professores divinos, que eles nos dão, porque eles são enviados pela justiça divina, enviados por Deus, como parte de nossa autoeducação e ampliação da consciência de si mesmo, ou simplesmente o processo de amar, mesmo como está no nosso dever. E essa autoeducação nos leva à consciência de nossa ligação com todos os seres da criação de Deus, dando uma sequência ao cumprimento do nosso dever, amar ao próximo como a si mesmo. Assim, vemos que a vontade de Deus para que nos aproximemos dele e alcancemos a verdadeira felicidade, ela é alcançada através da nossa renovação diária, como nos propõe o texto, ou evolução do espírito pelo cumprimento do seu dever na natureza. Amar a si, consequentemente ao próximo, como a si mesmo em mesma intensidade, e que assim ele já estará amando a Deus acima de tudo. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Partindo para o último quadro do nosso programa de hoje, Diálogo à Luz do Espiritismo, que nós utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no capítulo Depressão, melhor terapia para transtornos mentais. E foi feita essa pergunta para Divaldo. Há duas correntes na medicina clássica sobre o melhor método para tratamento desses transtornos. Os psiquiatras geralmente defendem a necessidade de se normalizar as desordens bioquímicas do cérebro, responsáveis pelos distúrbios emocionais. Já os psicólogos e psicanalistas defendem a necessidade de um indivíduo autoconhecer-se para identificar e sanar os conflitos emocionais desencadeadores do problema. Esses distúrbios psiquiátricos têm cura. Qual seria a melhor terapia para encontrá-la, André? Divaldo Franco responde: recorrendo-se, sem dúvida, à terapêutica psiquiátrica. Acredito, pessoalmente, que a problemática dos neurotransmissores em disfunção responde perfeitamente por esses e outros tantos transtornos. É claro que, para que tal ocorra, há fatores genéticos, portanto endógenos, e a psicologia pode contribuir de maneira eficaz para o reequilíbrio. O psicoterapeuta pode ajudar o paciente a encontrar esse fator que lhe desencadeia o transtorno de graves consequências. Mas, para que se refaça o equilíbrio entre os neurotransmissores, sem dúvida, a terapia psiquiátrica, utilizando os medicamentos específicos, irá contribuir com maior eficiência para a solução do problema. O Espiritismo, por sua vez, oferece, dentro das técnicas modernas da doutrina, a conscientização do paciente, conduzindo-o à realidade do ser que é, despertando-o para a compreensão de que somente se sofre aquilo que é resultado das ações infelizes. Desse modo, propiciando-lhe a visão em torno da evolução reencarnacionista de que estes são efeitos de outros males praticados ontem, a mudança atual de condução mediante a ação da caridade, pelo bem que possa fazer, pela reflexão, pela prece, adquire méritos e, por extensão, reequilibram-se os neurônios, porque o perispírito recebe reforço de energias saudáveis. É o perispírito, esse modelo organizador biológico, em cujo campo se expressam todos os órgãos, o responsável pelas boas, assim como pelas más ocorrências nas atividades físicas, emocionais e psíquicas. Caros amigos, ficou claro aí, Divaldo nos orienta na resposta, que quando de transtornos emocionais, deve-se procurar profissionais da área, psiquiatra, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que tenham formação e conhecimento científico para tal. E que, se necessário, irão usar medicamentos especiais que, de certa forma, vão contribuir para a solução do problema. Ele também diz que a doutrina espírita, em muito, colabora para o tratamento desses problemas. Então, passes magnéticos, água fluidificada, a prece. Então, fica claro que quando a pessoa está com transtornos emocionais ou qualquer outro tipo de doença, é salutar e importantíssimo que ele procure a ajuda de um profissional e na casa espírita, André? Não tenha dúvida, João? Precisa de um tratamento, sim, especializado. Claro que o conhece-te a ti mesmo, que a doutrina espírita ajuda, a ele entender, pode complementar, pode auxiliar, mas é necessário que ele procure uma ajuda profissional, porque tem que se tomar remédio efetivamente, tem que se acompanhar e concomitante a isso pode-se trabalhar, essa luta pelo reequilíbrio junto na doutrina espírita, mas não abandonar um e achar que só a doutrina espírita vai resolver, não. Muitos casos há necessidade
da medicação. A pessoa precisa, ela não consegue sair sozinha num primeiro momento. Ela tem que buscar esse auxílio, ela tem que buscar esse amparo, né? E, como diz aqui, pensar o positivo que a doutrina espírita fala, no otimismo, fazer o bem, como o Márcio muito bem explicou no quadro anterior, a questão da caridade, que é o amor em ação, então, realizar aquilo que lhe cabe, o melhor que você possa fazer em prol de quem quer que seja, porque você não está fazendo a outro, você faz a si mesmo. Então, esse bem retorna. Que forma? No sentimento que você tem que fez uma coisa positiva. Poxa, auxiliei, ajudei, né? Agreguei algo para alguém, realizei, fiz o que eu podia. Por mínimo que seja, mas você fez. Então é muito importante você ter essa consciência, não só dos limites e das limitações, conhecendo a si mesmo, mas de fazer tudo o que estiver ao seu alcance da melhor forma possível. Então, realizar o bem faz bem. Né? É isso que trabalha a caridade. Então, façamos sempre o bem, nos esforcemos a atuar da melhor maneira possível, nas condições que estivermos, nas mãos, né, na nossa frente. Então, precisamos sempre estar refletindo nas questões do bem para que a espiritualidade nos auxilie também. Ora, se eu não penso na espiritualidade, não penso nos espíritos, não me lembro dos amigos espirituais, eles também não vão ficar perdendo tempo conosco, né? Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Márcio. Agradecendo a todos, os encarnados e desencarnados, que estão conosco nessa emanação de pensamentos, nosso grupo de trabalho, João Boreço, o André Reis e o Gilberto Silva na técnica, que essa emanação de pensamento nos ajudou a fazer esse bom programa de hoje para levarmos a doutrina espírita a todos. Obrigado a todos. André. Nosso muito obrigado a você, João, ao Márcio, ao Gilberto, a você, caro amigo ouvinte, telespectador, muito obrigado pela sua audiência, o carinho que nos ouve, o carinho com que trata os nossos programas, né? Principalmente aqui, o Verdade e Luz. Esperamos contar com a sua assistência nos programas futuros que virão. Muito obrigado e até lá. Até um próximo programa. Eu queria também, de minha parte, né? Gratidão por mais um programa, agradecendo os ouvintes, telespectadores que estão sempre conosco, agradecendo ao André Reis, ao Márcio Lucas, ao nosso querido amigo Gilberto, que também nos auxilia na técnica, e agradecendo pela amizade, pelo carinho e pelo aprendizado também. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br.
Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.